E vamos começar, Cogos, pela primeira pauta que eu coloquei, do STF ontem, descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. A discussão se arrasta desde 2015 e foi paralisada várias vezes. Aqui uma matéria da Revista Oeste. Votaram a favor da descriminalização Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Fachin, Rosa Weber, Barroso e Alexandre de Moraes, com divergência sobre quem fará a definição e qual será a quantidade máxima de droga permitida. 3 ministros votaram contra: o Mendonça, o Nunes Marques e o Cristiano Zanin. A maioria se formou depois do Toffoli esclarecer o voto dele. Então o placar é de... A gente estava vendo aqui, o placar havia se mantido em 5-3, e daí agora chegou no final, aí no 8-3, como a gente pode ver. Qual que é a questão aqui? Qual que é o imbróglio? São vários, pessoal. São vários imbróglios, mas eu quero começar não com a nossa problematização do assunto, porque a gente já vem falando sobre isso faz algum tempo. Mas, Cogos, olha que engraçado isso. Folha de São Paulo. Descriminalização do porte de maconha facilita tráfico, dizem especialistas. Agora, o problema, Adriles, é o seguinte: não só o Supremo não tem a legitimidade para falar disso, porque é um assunto que deve ser objeto de votação e deliberação no parlamento, então eles invadem a competência do parlamento, como você percebe que é que nem discussão de política pública de segurança no Rio de Janeiro. Os caras ficam determinando ali as coisas mais absurdas do mundo que não tem nada a ver com segurança pública no Rio. E eu vou trazer aqui uma coisa que é praxe do Supremo Tribunal Federal, de misturar os assuntos. A Globo News faz a mesma coisa. A mistureba de assuntos serve só para você trazer o tema para um debate falso, uma problematização falsa. Coloca aí o, aspas, especialista da Globo News falando sobre guerra racial. Passou o momento do Brasil discutir com tanta seriedade o tema. Eu acho que talvez a mensagem mais relevante, que ela não pode ficar em segundo plano, é de que, de fato, está estabelecido na Suprema Corte do país que a questão da aplicação da lei de drogas é, de fato, uma questão racial. De que, a partir de uma lógica da aplicação dessa legislação, a gente tem continuado um processo histórico de distribuição desigual de cidadania, da distribuição da morte enquanto política de Estado e em detrimento a uma lógica de proteção, de fato, das comunidades e das famílias e das pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas. Nós estamos falando que a lei de drogas, desde 2006, ela tem encarcerado um conjunto gigantesco de homens e mulheres negras, destruído a vida de muitas pessoas, e que hoje nós temos um passo importante, o reconhecimento de que a guerra às drogas é um massacre racial, ela dá continuidade a um processo histórico do que a gente chama do genocídio do negro brasileiro. Ao mesmo tempo, a reação, a PEC 45, ela é uma reação dessa lógica da supremacia, né, que não perde a ideia de que é necessário reforçar o estigma e a violência para manter o controle sobre os corpos negros e os territórios. A aplicabilidade ela vai precisar ser trabalhada junto do Supremo Tribunal Federal, mas também do Conselho Nacional de Justiça, porque hoje também, ainda que estabelecemos os critérios objetivos, nós precisamos pensar que boa parte das pessoas que cumprem pena por tráfico de drogas, elas passaram por um processo que apenas a opinião da autoridade policial foi levada em consideração, não a perícia nas substâncias. Então é fundamental que isso seja o início de mudança de comportamento das estruturas de justiça e, obviamente, das estruturas de segurança pública. Adriles, se você é a favor do combate às drogas, você é racista. E policial também é racista, só de tabela aí. Resolve essa, meu amigo. Peraí, só um segundo. Pronto. Olha, o que a gente está vendo é uma narrativa que eu estou percebendo que está sendo entabulada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Dias Toffoli, por ministros, que é uma narrativa que vem de uma sociologia pseudo-progressista que está empurrando o país para o abismo, que é uma narrativa racista deles. Eles estão atrelando, o Dias Toffoli já falou isso, a proibição da maconha está vinculada à proibição do samba e da capoeira, legítimas culturas afirmativas da cultura negra. Eu acho que isso é de um racismo extremo. Você vincular uma população étnica, você vincular a negritude do país, a mestiçagem do país, a consumo de droga. É isso que eles estão fazendo. Eles estão dizendo que o consumo de maconha e de outras drogas está vinculado à cultura negra do país e que a proibição das drogas é uma limitação da cultura negra do país e que as pessoas estão sendo encarceradas e presas e o corpo do negro está sendo vilipendiado por causa que ele não pode consumir droga.
Isso é a coisa mais racista que existe no mundo. Ou seja, vinculado a isso, você tem a questão de fazer apologia praticamente ao consumo de drogas particular do Dias Toffoli, a questão do Supremo Tribunal Federal, dizer que você não pode criminalizar de forma alguma o consumo de drogas, como se fosse algo que o Estado não tem o direito de interferir sobre o corpo do cidadão, mas o Estado não tem a possibilidade de estabelecer uma propaganda efetiva contra o uso de drogas, sobretudo quando o Estado, quando sociólogos picaretas como esse, fazem uma apologia à droga como se fosse uma cultura base da nação brasileira, entendeu? Vender droga, você estabelecer uma liberdade para vender droga, não é estabelecer uma liberdade como se fosse para vender banana, pão, leite. Droga faz mal. E não é só maconha que teria um poder lesivo menor que as outras. O Dias Toffoli foi claro, qualquer consumo de droga não será criminalizado. E se você não criminaliza o consumo, você faz uma política de complacência e leniência ao tráfico de drogas. Isso é meio óbvio. O que adianta você criminalizar o traficante por uma pesagem, e o traficante pode usar 50, 100, 150, 35 gramas para fazer várias viagens para estabelecer a venda ao consumidor. Aí não adianta nada você criminalizar o tráfico e não criminalizar o consumo. Porque eu volto a dizer, o cidadão pobre, o cidadão com menos recursos intelectuais, menos recursos de estudo, menos recursos de acesso à informação, ele não vai saber, e sabe que droga faz mal, claro, igual álcool. Ele não vai saber do potencial lesivo para a sua vida, até a maconha, que inibe a energia, inibe a potencialidade de você sair de casa e ter ambição. A maconha todo mundo sabe, inibe os extratos de energia da potencialidade de viver. Você quer ficar só dentro do seu quarto, lá, olhando para o teto, sem ler, sem fazer nada. Estimula a preguiça, ao retardo mental, diminui as sinapses cognitivas que fazem o nosso cérebro andar para frente, entendeu? Então, assim, além de você estabelecer uma política de complacência em relação a drogas através da descriminalização ampla do consumo, além de você atropelar o legislativo legislando, estabelecendo-se como uma Suprema Corte ditatorial, você incorpora esse discurso desse rapaz aí, é o discurso da maioria dos ministros que votaram pela liberação do consumo de drogas. Você incorpora um componente cultural, étnico, ao consumo de drogas, fazendo, sim, apologia ao consumo de drogas. Aí tem o ministro Barroso que diz, essa guerra contra as drogas está perdida. Não tem guerra contra as drogas. Existe incentivo, existe apologia, existe caminho para o tráfico de drogas no Brasil. E esse caminho está dado pelo progressismo da maioria dos juízes da Suprema Corte, que tem progressivamente empurrado o Brasil para o abismo social, do esgarçamento social, da destruição da vida de famílias, da destruição da ambição de um jovem negro que fica lá o dia inteiro fumando maconha e que o Estado fala, não, é da sua cultura, fuma mesmo. Toma droga mesmo. Você é negro. A cultura da droga está incorporada na sua pele. Racismo. Isso é racismo perpetrado pela inteligência brasileira e pelo judiciário brasileiro.